querido aluno, querida aluna também. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá todo especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Preparados para mais uma aula de matemática? Isso, matemática. Fabiana, você está viajando. Hoje eu trouxe aqui para vocês, em nossa aula de matemática, noções de divisibilidade. Eu sei muito bem que muitos possuem dificuldade em divisão, mas se você guardar estes critérios de divisibilidade, se você memorizar alguns deles, eu lhe garanto, vai facilitar muito a divisão. Trouxe aqui então hoje alguns conceitos importantes que facilitarão para você fazer divisões. Olha aqui, o 20 dividido por 5, exato, nós podemos dizer que 20 é divisível por 5. Nós também podemos dizer que 20 é divisível por 4. Assim, o 5 é divisor de 20 e o 4 também é divisor de 20. Ok? Aqui mostrei para vocês na divisão exata. Na divisão inexata, nós não podemos trabalhar estes conceitos. Quando então sobra resto, a gente não fala que o número é divisível ou que o valor menor ali dentro é divisor, né? Como, por exemplo, 8 não é divisor de 49 e 49 não é divisível por 8. Continuando, então, um número natural A, ele é divisível por um número natural B quando a divisão de A por B for exata. E assim a gente poderá utilizar estes termos aqui, divisível e divisor. Assim, eu trouxe aqui para vocês os critérios de divisibilidade. Eles vão nos dar condições para a gente fazer a divisão, saber se um número é divisível ou não por outro, sem a necessidade de efetuar a divisão. Eu trouxe todos esses critérios de divisibilidade. Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10, 100 e 1000. Ok? Vamos trabalhar cada um deles e verifique aí se você consegue memorizar estes critérios que facilitarão os cálculos de divisão. Tenho aqui então divisibilidade por 2. Qual é a regra? Muito fácil. Quando um número será divisível por 2? Quando ele for par, quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Ou seja, eu bato o olho no número. Se ele for par, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, eu sei que vai dividir exato por 2. Assim, eu tenho aqui o 7.206, ele é divisível por 2, porque ele terminou em 6, e 6 é par. Já o 5.483 não é divisível por 2, porque ele terminou em 3, e 3 é ímpar. Vamos para mais um critério de divisibilidade? Trouxe aqui a divisibilidade por 3. Quando que um número será divisível por 3? Bem simples, nós devemos fazer a soma dos algarismos que compõem aquele número. Então, eu somo os algarismos. Se a soma der um número múltiplo de 3, significa que aquele valor é divisível por 3. Vou exemplificar que ficará mais fácil para vocês. 7.092 é divisível por 3? Vamos verificar. Eu vou somar os algarismos do 7.092. 7 mais 0, 7, mais 9, 16, mais 2, 18. 18 é múltiplo de 3? Sim, então 7.092 será divisível por 3. Próximo, 6.413 é divisível por 3? Não. E por que não? Quando a gente soma os algarismos 6, 4, 1 e 3, nós vamos ter o resultado 14. 14 não é múltiplo de 3. Então, 6.413 não será divisível por 3. Compreenderam esta regra? Então, bora para mais uma. Divisibilidade por 6.
Quando que um número será divisível por 6? Quando ele divide e o resto é zero. Precisa ser divisão exata. Ele será divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, você olha para o número e você procura saber, ele é divisível por 2? Ele é divisível por 3? Então, consecutivamente, ele é divisível por 6. Trouxe aqui para vocês 2 exemplos. 1632 é divisível por 6? Sim, vamos verificar por quê. Ele é par, então ele divide por 2. Ele tem a somatória de quanto? Vamos somar. 1 mais 6, 7. 7 com 3, 10. 10 mais 2, 12. 12 é múltiplo de 3. Então, 1632 divide por 3. Dividindo por 2 e por 3, logo ele dividirá também por 6 exato. 4.430, ele é divisível por 6? Não. E por que não? Porque ele é divisível por 2, sim, ele é um número par. Mas se nós somarmos 4 mais 4 mais 3, nós vamos ter o resultado de 11. E 11 não é múltiplo de 3. Portanto, ele não dividirá por 3. Se não divide por 3 e por 2 simultaneamente, ele não é divisível por 6. Mais um critério aqui, o critério de divisibilidade por 4. O que a gente deve observar? Qual seria o critério para saber se o número é divisível ou não por 4? Bem simples, nós devemos observar os 2 últimos algarismos deste numeral. Se os 2 últimos algarismos for 0, 0, este numeral divide por 4. E se os 2 últimos algarismos deste numeral terminarem um múltiplo de 4, dividir por 4. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, nós temos o 500. Ele é divisível por 4 exato? Sim, porque ele termina em 0, 0. 1380 é divisível por 4? Também sim. Por quê? Nós vamos observar os 2 últimos algarismos. Aqui, 80. 80 divide por 4. Então, 1380 também divide por 4. E 4.526 divide por 4 exato? Não, 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 não. Por quê? Vamos olhar os 2 últimos algarismos. 26 não divide por 4 exato. E assim, o numeral todo também não dividirá. Ok? Mais um critério? Vamos agora para a divisibilidade por 8. Bem tranquila. Quando que um número será divisível por 8? Quando ele terminar em 3 zeros ou quando o número formado por seus 3 últimos algarismos da direita for também divisível por 8. Se assemelha ao critério de divisibilidade por 4. Nós temos aqui exemplos também. O 3.000 é divisível por 8? Sim, porque ele terminou em 3 zeros. O 7.520 é divisível por 8? Também, porque o 520 divide por 8. Então, o 7.520 dividirá por 8 também. E o 34.118 divide por 8? Não, porque o 118 não divide. Então, o valor total também não dividirá. Ok? Vamos para, então, mais um critério. Eu trouxe aqui a divisibilidade por 9. Qual seria a regra? Um número natural será divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 9. Parece que a gente já viu esse critério? Você se lembra que este mesmo critério é utilizado para encontrar os números que são divisíveis por 3? Aqui nós temos também. Então, 6.408 é divisível por 9? Sim. Por quê? Se nós somarmos 6 mais 4, 10. 10 mais 8, 18, vai dar um múltiplo de 9. Assim, 6.408 dividirá por 9. E o 27.319, não. Se a gente somar os algarismos, 9 mais 1, 10, 10 com 3, 13, com 7, 20 e com 2, 22, nós teremos 22, que não é múltiplo de 9. Assim, este numeral também não dividirá por 9. Ok?
Lembraram aí? Conseguiram guardar algum critério? Vamos à divisibilidade por 5, que também é super tranquila. Quando que um número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 e 5. Assim, nós temos que o 42.020 é divisível por 5, porque ele termina em 0. O 6.045 é divisível por 5, porque ele termina em 5. Mas o 21.237 não é divisível por 5, porque ele não termina nem em 0 e também em 5. Vamos aqui, divisibilidade por 10, por 100 e por 1000. Super tranquila, porque basta a gente observar a quantidade de zero que esse dividendo tem. Ou seja, ele será divisível por 10 se ele terminar em 0. Muito fácil, eu trouxe aqui os exemplos para vocês. Terminou em 0, terminou em 1, 0, divide por 10 tranquilamente. E agora, e a divisão por 100? Ah, Fabiana, também basta eu usar o critério dos zeros. Precisa terminar em 2 zeros. Portanto, o 31.700 divide por 100. Já o 5.430 não, porque ele possui apenas um zero. E a divisibilidade por 1000? Fabiana, agora basta a gente olhar se o número possui 3 zeros. O mesmo critério do 10, do 100, é só mudar a quantidade de zeros. Então, o 25.000 divide por 1000, já o 8.300 não, porque ele não possui 3 zeros. Ok? Compreender um pouco aí desses critérios de divisibilidade? Então, agora é hora de praticar. Brincar, aprender e aprender brincando. Vamos lá? Agora eu quero ver se você realmente conseguiu absorver os critérios de divisibilidade, hein? Por isso, vamos aqui ao jogo. Qual dos números é divisível por 2? Lembra da regra? Divisibilidade por 2 precisa ser par. Então, qual deles que seria a resposta? Marca aí e depois confere se acertou. A, B ou C? Fabiana, só pode ser a letra B, porque ele é um número par, terminou em 0. Vamos para o próximo. Por qual motivo o número 4.536 é divisível por 3? Lembra do critério de divisibilidade por 3? Por que ele é divisível por 3? Porque ele é par? Será que esta é a regra? Porque ele termina em 36? Ou porque a soma dos seus algarismos resulta em 18? A, B ou C? Já marcou? Então eu vou assinalar aqui. Alternativa C. Tenho certeza que você acertou. Está bem ligado, antenado. Para ser divisível por 6, o número precisa ser divisível por quais outros números? Você se lembra? Fabiana, vou me lembrar que para ter o resultado 6, é só eu fazer os fatores 2 vezes 3? Muito bem. Então, para ser divisível por 6, eu preciso que ele seja divisível por quem? Por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Alternativa A. Muito bem. Próxima pergunta, o que nós temos aqui? Qual opção apresenta números divisíveis por 4? Qual opção aqui que nós temos números divisíveis por 4? Lembrando que para dividir por 4, é só a gente olhar os dois últimos algarismos. Eles podem terminar em 0, 0 ou um múltiplo de 4. 10 é múltiplo de 4? Alternativa A descartada. 0, 0 divisível por 4? 24 dividido por 4? Opa! Então já encontramos aqui a nossa solução. A alternativa B seria a resposta correta. Vamos para mais um. Qual afirmativa está correta, hein? Todo número divisível por 3 é também divisível por 9? 6 divide por 3 se ele divide por 9? Para ser divisível por 9, precisa somar os algarismos do numeral? Isso está correto? Para dividir por 9, precisa terminar em 0, 0? E aí, qual alternativa eu devo marcar? Posso marcar então? Letra B. Muito bem. Próxima pergunta aqui.
Qual opção apresenta um número divisível por 5? Ah, Fabiana, esse é muito fácil, porque dividir por 5 precisa terminar em... Muito bem, 0 ou 5. E a única alternativa que nós temos aqui, a letra B. Espero que você esteja aí rapidinho acertando, marcando as suas alternativas. Que número abaixo divide por 10, por 100 e por 1000? Ao mesmo tempo, simultaneamente, hein? Precisa dividir, porque nós temos aqui, divide por 10, divide por 100, mas aquele que divide pelos 3, 10, 100 e 1000. Qual seria a alternativa? Muito bem, a alternativa A. Gostaram do jogo? Conseguiram aí memorizar alguns critérios de divisibilidade? Eu espero que sim. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tenham bons estudos e até mais!